Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia antiga, mas que tem uma força, sabe? Uma força incrível, uma resposta radical para a questão do sofrimento, amor fati, ou em bom português, o amor ao destino. Pensa bem, por que a gente sofre tanto tentando lutar contra aquilo que a gente simplesmente não pode mudar? Toda essa frustração, a raiva, a tristeza, boa parte da nossa angústia vem daí, né? Dessa briga constante com a realidade, dessa guerra contra o que é inevitável. Mas e se existisse um outro jeito de encarar as coisas? Pois é, há mais de 2000 anos, lá na Grécia e em Roma, um grupo de filósofos conhecidos como estoicos encarou essa mesmíssima pergunta. E eles não eram pensadores acadêmicos distantes da realidade, não. Pelo contrário, eles eram guias práticos, ensinando a verdadeira arte de viver. E o que é mais fascinante no estoicismo é justamente isso. Ele servia para todo mundo. Foi praticado por um imperador no topo do mundo, como Marco Aurélio, por um aristocrata super influente, como Sêneca, e por um ex-escravo, que foi o Epicteto. Isso só mostra que essa filosofia se aplica a qualquer pessoa, em qualquer situação de vida. E para nossa conversa de hoje, o nosso guia vai ser exatamente ele, o Sêneca. As cartas que ele escreveu não são um tratado filosófico pesado, sabe? São quase como uma terapia para a alma, um guia prático para a gente atravessar os desafios da vida. Para a gente entender a ideia, primeiro é super importante sacar o que os estoicos queriam dizer com destino. Não é uma força aleatória, caótica. Para eles, o fatum era a própria lógica do universo, sabe? Aquela cadeia de causa e efeito que conecta e governa tudo. Sêneca chamava isso de natureza, de providência, ou até de a causa de todas as causas. É, basicamente, a estrutura da realidade. E é aí que a gente chega no coração do ensinamento de Sêneca. Se o universo tem essa ordem racional, a paz interior não vem de lutar contra ela, mas sim de alinhar a nossa vontade a essa ordem. Ou seja, viver em harmonia com a natureza das coisas. Essa frase do Sêneca é simplesmente brilhante. A realidade em si não muda, mas a nossa relação com ela pode se transformar completamente. O que antes era uma corrente que te arrastava à força pode se tornar um rio que te guia. A escolha entre resistir e aceitar, essa escolha é nossa. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Sêneca nos dá o caminho. Primeiro passo, reconhecer o que não dá para controlar. Simples. Segundo, entender que brigar com o inevitável só causa dor, só esmaga a gente. Aí vem o passo mais radical. O terceiro, aceitar. Voluntariamente. É nesse ato de aceitação que a gente encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher como vamos responder. E aqui a diferença fica muito clara. De um lado, você tem a vida de resistência, uma batalha constante, cheia de ansiedade, onde a sua felicidade depende do que acontece lá fora e sua energia vai toda embora em lutas que você não pode vencer. Do outro lado, a vida da aceitação, onde você colabora com o fluxo da vida. A felicidade vira uma fortaleza interna e a sua energia, essa você foca no que realmente importa, nas suas ações e no seu caráter. Mas um ponto muito importante aqui. Isso não é ser passivo, tá? Não é resignação. O estoicismo não prega o abandono. Muito pelo contrário. É um chamado para a gente construir ativamente uma resiliência interna, uma verdadeira fortaleza da alma. Sêneca usa essa metáfora que é poderosíssima. A ideia é criar um espaço interior, um domínio que é só seu, onde as coisas que acontecem do lado de fora simplesmente não conseguem te atingir. A alma se torna esse lugar seguro, sabe? Imune aos ataques da sorte ou do azar. E que domínio é esse? O que é que está de verdade sob o nosso controle? Bom, não são os eventos externos, não é a saúde, o dinheiro ou a opinião dos outros. O que a gente controla são os nossos julgamentos sobre essas coisas, a nossa vontade, o nosso caráter e, principalmente, as nossas respostas. É aqui que mora todo o nosso poder. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. O objetivo estoico não é ter uma vida sem problemas. Isso é impossível. O objetivo é desenvolver uma mente tão forte, tão sólida que os desafios externos não consigam abalar a nossa paz interior. É sobre enfrentar a tempestade sem se deixar levar por ela. Ok, tudo isso é muito bonito, mas como é que a gente pega essa sabedoria de 2000 anos e aplica no nosso mundo moderno, caótico, cheio de notificação e incerteza? Bom, vamos ver como isso funciona na prática. Imagina só, um projeto super importante no trabalho deu tudo errado. A reação normal seria pânico, raiva, frustração. O caminho estoico seria diferente. Primeiro, reconheça o sentimento, sem se julgar. Ok, estou com raiva. Segundo, pergunte a si mesmo, o que aqui está sob o meu controle? Não o erro que já aconteceu, mas sim a minha resposta a ele, agora.
Então você foca sua energia em consertar o que dá e em aprender com a situação. O resultado final, seja qual for, você aceita como parte do caminho. E de repente, aquele obstáculo vira uma chance de praticar paciência, criatividade, resiliência. Sêneca vai além e nos lembra de uma verdade que a gente não pode escapar. Ele diz que um dos deveres da vida é morrer. Aceitar a nossa própria mortalidade não é para ser algo triste ou pesado, mas sim uma parte essencial de viver uma vida completa e, acima de tudo, sem medo. E essa, para mim, é talvez a lição mais libertadora de todas. A gente não controla quanto tempo vai viver, mas a gente controla a qualidade da nossa vida. É na qualidade, na forma como a gente vive cada momento que o nosso foco tem que estar. Porque, no fim das contas, essa é a única coisa que realmente nos pertence. Então, a gente termina com essa reflexão. A filosofia de Sêneca nos convida para uma mudança de perspectiva, uma mudança radical. E se aquele engarrafamento, aquela crítica que você recebeu, aquela perda, e se nada disso fosse uma interrupção no seu caminho, mas sim o próprio caminho? O material bruto com o qual a gente constrói o nosso caráter. Amar o destino, amor fati, não é só aceitar, é abraçar tudo que a vida traz, o bom e o ruim, como se a gente mesmo tivesse escolhido.